Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento nesse mês de novembro. Chegou novembro, chuva, um pouquinho de frio e tal, ainda o tempo bem instável, é bem típico de novembro, né? Daqui a pouco entramos em dezembro, o tempo já vai ficar mais quente e tal. E, né, de certa forma, né, o Vilmar Govinatsky, a questão da pandemia começa a ter uma pouca expressão no Brasil do ponto de vista de incidência, né? Porque ela não gosta de verão, né? Não gosta de praia. Eu acho que ela não gosta de praia e, pelo jeito, ela não gosta de gaúcho também, porque, graças a Deus, aqui as coisas também estão ficando mais acalmadas, né? Aqui ela sabe com quem está tratando, né? Esse é o problema. Chegou aí, essa gauchada não dá, né? Não tem jeito. Essa gauchada não dá. Tu vê gauchada que tem cara... Tá frio aqui no estúdio, tem cara que vende calção aqui, né? Olha, mas calção, é camisinha. Aí é outro. Inverno e verão. Isso é gaúcho mesmo, isso é gaúcho. Forte mesmo. Sabe que eu fico com inveja desses caras? É impressionante isso. Mas o nosso Economia e Desenvolvimento começa sempre com um espaço reservado ao nosso Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço recebemos aqui o Cristiano. Cristiano, prazer em tê-lo aqui, Macbeca, hein, Che? Cristiano, ele está sempre elegante, afinal de contas, né? Ele é elegante fisicamente e intelectualmente. Ah, bom, isso aí intelectualmente eu concordo, gente. Obrigado, Cristiano, pela tua presença aqui, né? Bom, nós estamos aí num cenário, e nós temos conversado aqui no programa, né, chamado pós-pandemia. Não que a pandemia já tenha ido embora, mas ela está refriando e tal, que está nos abandonando, de certa maneira, do ponto de vista da sua intensidade, dos riscos e tal. E isso traz uma retomada das coisas, né? Da questão tributária, qual é a principal recomendação que um contador experiente, embora jovem experiente, ainda mais com conhecimento de causa, seria interessante repassar para os empresários? Silvio, obrigado pelo convite novamente, Vilmar, e muito obrigado pelo elogio do jovem, isso muito me agrada. Talvez alguns aí fiquem enciumados, mas te agradeço aí. Então, Silvio, o que acontece? A gente está vendo, de fato, assim, a pandemia dá sinais de um enfraquecimento. Alguns talvez não acreditem nisso e tudo mais, né? Só que qual que seria a ideia? Seria uma preparação para o pós-pandemia, que na verdade a gente ainda não sabe ainda o momento em que vai encerrar. Muito se fala em vacinas, existem essas guerras de qual vacina, de quantos placebos existem, que não vai cobrir e tudo mais. Mas na questão empresarial, na questão tributária, Silvio, a gente tem, nós profissionais temos feito algumas recomendações. A gente tem atendido os nossos clientes e tentado nos preparar para esse momento pós-pandemia. Porque hoje a gente vê, né, Silvio, o governo federal, ele injetou 12% do PIB em incentivos e isso não deu um refrigério tão grande, né? A gente tem notado que as indústrias elas estão com escassez de produtos, então a gente tem observado e analisado e feito algumas recomendações para aqueles nossos clientes, né? Quais recomendações? Que o cliente, o empresário, ele revise os seus procedimentos. Esse é um momento ideal, ele revisar, ele reorganizar, ele reestruturar o negócio dele, né? Ele fazer revisões tributárias, financeiras em seu negócio, para ele verificar os seus gargalos, porque no momento em que retomar, vai ser um momento em que a economia já está demonstrando sinais de fortalecimento. Quais os sinais, né, Silvio? A gente vê que o empreendedor está buscando o insumo e o insumo está faltando. Então, esse é um sinal muito claro de que a economia está querendo andar e não de certa forma... Tem as travas do mercado também. Né? E não se preparamos, né? A gente acreditou, talvez, que essa pandemia fosse um pouco mais longe, né? Assim como a gente não acreditou que ela fosse iniciar e ficar esse tempo, a gente acabou engessando as nossas operações. Então, é muito importante essas dicas, né? De fazer uma revisão, chamar um profissional, analisar a sua estrutura, os seus setores, os seus gargalos, fazer revisões, observar a questão da reforma tributária, os impactos que podem vir a acontecer no seu negócio no momento pós-pandemia. Porque a conversa, né, e os diálogos sobre a reforma, eles estão caminhando e eles estão avançando. Em um determinado momento, a reforma vai acontecer. Ela precisa acontecer. O empresariado vai necessitar dessa reforma para poder sanear
a saúde financeira do seu negócio. Então, Silvio, é mais do que importante que se cuide do fluxo de caixa, da questão tributária, da questão financeira do seu negócio. E o contador, ele é o profissional expert, ele vai estar apoiando e nós já temos medidas, só que nós temos que entender, né, a real necessidade do empresário. Cristiano, houve várias medidas do próprio governo na área tributária, na área trabalhista, na área financeira, enfim, que criaram aí parcelamentos, postergações de pagamentos, etc. E essa conta está chegando. Como é que tu vês isso aí para efeito como o empresário, né? O empregador, o empreendedor, se preparar, porque essa conta está chegando e ele tem que ter fluxo financeiro, tem que ter fluxo de caixa para pagar essa conta. Não sei se haverá novas medidas para mais postergação ou não, ou se realmente chega um momento, olha, eu agora, parcelamento do fundo de garantia eu tenho que pagar, a conta bancária que eu negociei eu tenho que pagar, aquele encargo tributário lá que me foi também parcelado eu tenho que pagar. Como é que está essa situação, Cristiano? Então, Vilmar, muito boa a tua pergunta, muito bem pontuada. Uma das dicas que nós sempre implementamos nessas empresas é verificar a questão dos pagamentos. A gente... Claro que isso aqui não é uma regra geral, mas a ideia é verificar com o empresário e tentar evitar que ele faça procrastinações de pagamentos, porque isso é o que mais aconteceu, é o que mais está causando e vai causar problemas e vai quebrar negócios. Porque o pessoal realmente, a gente diz o pessoal, mas os empresários, eles acabaram procrastinando pagamentos, tendo fluxo. Ou seja, o dinheiro ficou parado, aquilo ali virou um problema que agora vai ter que ser enfrentado. E a questão tributária, que são os tributos, obviamente, esses foram procrastinados com uma chancela da União. Agora a conta está chegando, muitos estão tendo dificuldade. Tanto é que a Receita agora abriu a possibilidade do parcelamento de empresas simples. E, obviamente, vão ter que vir outras medidas nesse sentido. Né? Porque não vai ser possível esse empresário voltando, né, de uma pandemia com problemas de fornecimento, com problemas financeiros, ter um alto custo tributário que, mesmo que seja devido, e é devido, e vai ter que ser quitado no momento oportuno, ele vai ter que planejar, Vilmar. Isso aqui é fato. Só que muitos não estão dando a devida importância. Né? A gente atua nisso, a gente verifica que o empresariado ele está aguardando que o governo, de certa forma, salve, né, o seu negócio. Só que esse não é o papel do governo. O papel do governo ele é dar os estímulos, os incentivos e fazer uma análise, um apanhado geral. Né? Cabe ao empresário se socorrer aí dos profissionais especialistas para que eles escutem essas medidas e tentem aplicar. E é importante que tu tenhas colocado isso, Cristiano, pelo seguinte, porque a postergação desses pagamentos e a chegada da conta, como vocês têm colocado, tu e o Vilmar aqui, é o seguinte, ainda não temos a real situação do nível de desemprego no país, porque isso pode estourar daqui para frente. Veja bem, esses 17 setores que foram amparados pelo Congresso Nacional por ter vetado o veto do presidente, por derrubado o veto do presidente em relação à desoneração trabalhista, isso aí, de certa maneira, vai salvar algumas empresas, mas a conta de chegada de tributos e tal ainda vai estar chegando, vai chegar. Com certeza, muitas empresas não vão resistir e o nível de desemprego vai aumentar. Essa é a tua expectativa também? Isso, essa com certeza é uma grande expectativa e eu digo mais, Silvio, eu vou um pouco além. Os empresários eles estão muito preocupados com o fim dos benefícios e auxílios emergenciais. Porque hoje está sendo injetado muitos recursos na economia, em nível federal e níveis municipais. E o governo não tem mais o que fazer disso. Quando cessar esses benefícios, essa injeção de capital na economia, existe, assim, alguns cenários que a gente tem comentado, feito algumas reuniões, identificado. É óbvio, né, que não são tão positivos quanto a gente gostaria, né? E com certeza nós vamos falar a respeito deles, né, Cristiano, nos próximos momentos, quer dizer, nos próximos programas, porque isso é uma coisa que progressivamente vai acontecer
e certamente nós teremos aí a oportunidade, né, Cristiano, de tratar sobre eles aqui. Não, com certeza, Silvio. Eu agradeço o espaço, acho muito importante a gente pontuar essas situações, porque realmente, se não nos prepararmos para o pós-pandemia, a gente exatamente vai entrar de calça curta, né? Com certeza, calça curta como certos caras aqui no estúdio, né? Então tá, obrigado, Cristiano. Muito obrigado. Nosso conversando sobre contabilidade. Olá, quem ainda não ouviu o seguinte mantra: dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela? Pois é, esse espírito belicoso tem feito desastres e provocado tragédias em muitas vidas. A vida tem conflitos, claro, precisamos lutar para avançar, sim, mas por que manter o espírito belicoso em tudo na vida? Mude o seu caráter raivoso, trate bem seu semelhante, respeite seus espaços e estarás construindo sólida estrada para a felicidade geral. Então, dê sim uma boiada para não entrar em brigas desnecessárias e um terneirinho para evitar conflitos evitáveis. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, amigos e amigas aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. Vilmar, o mercado financeiro, ele é importante para uma economia, naturalmente, né? Porque é ali que se drenam os recursos que vão servir depois, sendo poupança para investimentos, para aumentar a taxa de investimento da economia, e isso é importante do ponto de vista de aumento de riqueza, geração de renda e empregos. Tudo bem, Vilmar? Tu estás investindo em que agora atualmente? Só no trabalho, Silvio. Ah, conta outra, né? Conta outra. Não, ele vem aplicar essa aqui para mim, só no trabalho. Quase 24 horas, tá, plantão então, permanente. Tudo bem, então agora nós temos um convidado aqui, que é o Jackson Soares, que é diretor de investimentos, ele é da Fortus Capital. E o Jackson vai te dar umas dicas. Eu sei que tu está botando muita grana, inclusive, fora do Brasil. Tá? Olha, atenção, Banco Central, Polícia Federal, papapá. E o Jackson Soares, para o nosso programa aqui, que é o Programa de Economia e Desenvolvimento, é a pessoa mais apropriada para nos dar essas dicas, né, Silvio? Aí nós vamos ter que ir lá no nosso cofrinho, buscar as moedinhas, vamos ver o que dá para fazer. Eu vou nos meus cofrinhos. Tu vai no teu cofrão, né? Mas, Jackson, obrigado pela tua presença aqui. Ele que é nosso comentarista, uma aquisição importante do programa, recente, importante, porque, como disse o Vilmar, né, o nosso foco é justamente investimentos. Investimentos diz respeito a qualquer um de nós, a todos nós, o menos poderoso financeiramente ao mais poderoso. Diz respeito à nossa vida. Obrigado, Jackson, pela tua presença aqui. Eu que agradeço estar participando com os amigos aqui no programa e trazendo informações mais uma vez para a nossa comunidade. Pois é, nós estamos aí no chamado pós-pandemia, o que não significa dizer que ela já foi embora, não. Pós-pandemia, quer dizer, a crise, o auge da crise no Brasil passou. E como é que tu está vendo a situação e a atuação do mercado financeiro, o mercado de capitais de modo geral, incluindo Bolsa de Valores? Nós tivemos uma movimentação muito forte na Bolsa no começo da pandemia, com uma queda bem relevante, né? E isso gerou uma oportunidade de compra de ações, onde a gente teve um movimento muito forte de retomada da Bolsa. Isso surpreendeu bastante, porque num cenário de crise espera-se que a Bolsa tenha um desempenho pior, acompanhando a economia, porque a Bolsa, como se trata de ações, de empresas abertas em Bolsa e deve refletir, de certa forma, o andamento também da economia, teve esse movimento um pouco mais surpreendente. Isso se deve também pela oportunidade da queda dos preços das ações.
que os investidores consideram como uma oportunidade de compra de ações mais baratas para uma posterior venda. Há um aspecto também que tem, eu li um dado outro dia, que se não me engano era da Abamec, uma coisa assim, que é da Associação do Pessoal do Mercado de Capitais, que neste ano de março para cá o mercado de ações recebeu mais de 1.300.000 novos investidores, ou seja, pessoas que inclusive porque a poupança está pagando um rendimento negativo, né, migraram para o mercado de capitais. Sim, o aumento de CPFs cadastrados na Sim. Bolsa já vinha aumentando. De 2018 para 2019 ele já tinha dobrado praticamente, né? Chegando aí a 1,6, né, milhões de investidores. E agora, nesse último período, teve um crescimento muito forte, dado também pela queda dos juros, que fez com que os investimentos de renda fixa atrelados à taxa de juros, que está em 2%, também ficassem menos atrativos. Então, esse atrativo para a Bolsa levou a um bom desempenho das ações, né? Apesar de ter tido aí algumas empresas que sofreram muito com a pandemia, que foram as empresas do setor aéreo, empresas de turismo, né? Mas algumas outras empresas, como empresas do varejo, principalmente varejo da área digital, de venda de comércio pela internet, tiveram uma aceleração muito relevante nesse período. Jackson, em relação a essa situação de que as empresas de determinado nicho de negócios aí tiveram uma ascendência, uma progressão durante a pandemia, e não só durante a pandemia, né? Até pós-pandemia, em relação à área da saúde, etc. Tu vês assim a possibilidade de muitas empresas que são empresas de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, EIRELI, etc. e tal, converterem para as sociedades anônimas e com isso terem mais resultados mais positivos, até com o ingresso de acionistas no caso? Sim, o que acontece, né? É claro que para uma abertura de uma empresa se transformar numa SA aberta, existe toda uma estruturação, todo um rigor, né? E aí essa empresa passa a ter uma visualização sobre das instituições, como a CVM, que é uma instituição que faz a fiscalização desse mercado, como ela está sendo aberta em bolsa para proteger o investidor, e o nosso mercado ele tem essa questão muito importante de uma legislação bem específica para proteger o investidor que está em bolsa ou em ativos de empresas, mas com certeza a busca do financiamento através do mercado de capitais e através da abertura da empresa é uma alternativa viável, mas para isso é preciso que a empresa faça toda uma estruturação, é preciso que faça um estudo com um banco de investimento para que esse aporte seja viável. Isso geralmente acontece quando a empresa atinge o nível de crescimento que garante essa estrutura mínima, como as questões todas de atender às exigências dos órgãos fiscalizadores, atender uma questão de governança corporativa e transparência muito forte. Uma empresa fechada não tem que abrir, por exemplo, as suas contas, os seus balanços. Já uma empresa aberta em bolsa, ela precisa demonstrar as suas contas, ela precisa ter um setor específico de relacionamento com o investidor e tudo isso tem que ser atendido em conformidade com a CVM. É bem importante, é uma alternativa, sim, de financiamento das empresas, e ela pode ser uma saída viável, sim. Jackson, me diga uma coisa, claro que quem vai aplicar no mercado de ações, ele vai saber, ele vai imaginar uma empresa que esteja com uma perspectiva de lucro, porque o mercado vive na perspectiva de lucros, né? E isso tem muito a ver com o que está acontecendo na economia. No Brasil hoje, fora os ideólogos, aí, aqueles caras que sempre estão torcendo pelo ruim, pelo pior, está acontecendo uma grande revolução na área de infraestrutura ferroviária e rodoviária. Essas empresas desse segmento, tem muitas delas em negociações na Bolsa de Valores? Sim, vamos colocar de forma assim, vamos entender um pouco o setor de logística como um todo, principalmente no Brasil, que é chamado, entendido como a última milha, né? Aquele o último grau da entrega do produto no bairro, enfim, ele cresceu muito. Empresas pequenas tiveram um grande crescimento na área de logística. E também a questão da infraestrutura teve um crescimento, é um setor ainda muito deficitário no Brasil, ainda tem uma possibilidade de crescimento e inclusive várias análises de crescimento da economia apontam para esse setor, porque é um setor que também tem uma capacidade de geração de emprego muito forte e também de fazer com que toda a economia ela destrave, ela se tenha um deslocamento para uma questão positiva. Por exemplo, hoje, em questão de logística, a gente perde, por exemplo, no agronegócio, e ela tem interferência em todos os setores, né? O agronegócio também
tem muitas perdas na sua questão de logística, ainda é um pouco ineficiente, né, de chegar o grão lá do produtor até o mercado final, né? Então tem muita perda nesse meio do caminho. Então o investimento em infraestrutura, além de potencializar o crescimento do país, ele também ajuda todos os outros setores. Agora, falando em pós-pandemia, Jackson, qual é a tua sensação? É otimista? Nós vamos realmente dar uma decolada? Quer dizer, a gente não sabe quando é que termina a tal de pandemia. Tá? A Europa, por exemplo, já está numa situação assim de um novo fechamento, mas nós aqui estamos indo bem, graças a Deus. Tu vês com otimismo essa possibilidade dos investimentos se fortalecerem no Brasil? Com certeza, Vilmar, eu vejo sim, até porque vamos colocar em duas partes essa questão, né? Primeira, pela possibilidade de maior informação e o desenvolvimento do investidor, buscando educação financeira, buscando planejamento, buscando o mercado brasileiro hoje, ele oferece diversos produtos, então ele tem uma diversidade de oportunidades muito grande, ele se desenvolveu bastante, quando antigamente lá tinha a possibilidade de alguns investimentos muito restritos, hoje a gente tem uma diversidade, nós falamos já aqui em outros programas sobre as fintechs também, né, que estão revolucionando o mercado de investimentos, também de planejamento e organização financeira. Então, sim, vejo uma possibilidade, vejo que a economia respondeu a toda essa questão da pandemia de forma bem positiva, mas ainda temos essas questões que têm bastante influência, que são as questões políticas, né? E as questões de determinações governamentais, a preocupação com o orçamento, por exemplo, do governo federal, é uma questão importante de se colocar, ainda é uma preocupação, mas sim, nós da Fortes temos uma visão muito positiva, claro, sempre pensando que num cenário cada vez mais complexo, a assessoria, procurar um profissional do mercado financeiro que possa auxiliar nessa reorganização e reestruturação dos investimentos é fundamental. Na década de 70, quando eu comecei a acompanhar a economia, aqui tinha um investidor, tu não é dessa geração, é mais novo, bem mais novo, o doutor Antônio de Lapiev, que tinha uma corretora de valores Sim. e tal. Ele fez o nome, o doutor de Lapiev, tem um edifício todo ali na frente do mercado, Isso. Antônio de Lapiev e tal. E ele foi realmente um dos ícones da área empresarial no Rio Grande do Sul, e principalmente na questão de Bolsa de Valores. Ele foi presidente da Bolsa do Extremo Sul, aqui a nossa Bolsa de Valores, né, que agora está atrelada à Bolsa de São Paulo. Enfim, mas naquela época, em conversas com o doutor Antônio de Lapiev, ele me dizia o seguinte: Silvio, tu exerce um papel importante aqui, que eu já estava na área de economia e jornais e tal, na questão da popularização do mercado de ações. Sim. O mercado de ações é forte, ele faz a economia mais forte. Ele cria alternativas de investimentos baratos para as empresas, etc. e tal. De lá para cá, já houve esta, digamos assim, popularização do mercado de ações no sentido de atrair também os jovens, aqueles que aí nunca tiveram relações com o mercado de ações? Sim, uma das questões do crescimento dos CPFs em bolsa dos estudos mostram o aumento da participação de jovens, né? Claro que com capital ainda um pouco menor do que um investidor mais sênior, né? Mas já é uma questão que a gente vê muito hoje, educação financeira. E se fala cada vez mais cedo, há interesse dos jovens, sim, em fazer essas operações também pela facilidade da internet, a vinda do home broker, que possibilita investimentos direto pela internet, facilitou muito o acesso dos jovens à internet, ao mercado financeiro, com certeza. Jackson, tu falaste a questão da sensibilidade das oscilações que existem no mercado de ações, principalmente em relação às questões políticas. Eu já ouvi falar que o nosso mercado, a economia, muitas vezes se descola da situação política e tem o seu caminho próprio. Não é? Existe essa dicotomia em estar vinculado às situações políticas como uma área sensível pelas mudanças, etc. E também há a possibilidade do mercado lá para se descolar e andar sozinho? Sim, em alguns momentos acontece esse descolamento que a gente coloca. Existe essa questão toda da preocupação, porque dentro das questões políticas estão ali as definições praticamente de muitas regras que vão impactar o mercado como um todo, a economia como um todo. Claro que o descolamento total não seria possível, eu acredito, mas existem alguns momentos onde a economia ela está tão pujante, ela está com uma força tão forte, muitas vezes por questões externas, não só internas, e ela se torna mais relevante. Em outros momentos, as questões internas, sim, se tornam mais relevantes, como as questões políticas, e tem uma interferência grande no mercado. Todos nós, né, olhamos sempre para o futuro, assim como os empresários pensam no futuro para o investimento das suas empresas, crescimento, geração de emprego. E todas essas questões, elas estão imbricadas
com a economia e com a política, sim. A decisão da Câmara, Jackson, na semana passada, de derrubar o veto do presidente, a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, como é que tu vê do ponto de vista desses 17 segmentos que estão afetados por isso, nesta retomada da economia? Era uma medida necessária? Essa questão ela é bem sensível para a nossa economia, primeiro, porque se tu tivesse colocado, o governo tivesse colocado essa questão de uma forma pensando na geração de empregos, e aí teve toda uma recolocação dos setores dizendo que são setores que empregam muito e mostrando o impacto que isso teria na geração de empregos, e hoje isso é uma das questões do governo que é bem clara na política do nosso governo federal hoje, que é a questão de entender como desonerar o trabalho e conseguir buscar fontes de financiamento alternativas. Então, assim, dentro desse contexto, eu acredito que o mais adequado para a economia é que a regra fosse mais ampla para todos os setores, porque houve uma escolha de alguns setores e no momento que se faz isso, tu acaba priorizando alguns setores em detrimento de outros da economia, acaba migrando investimentos, muitas vezes são setores que precisam de auxílio porque não tem tanta eficiência e a gente precisa buscar, então, setores que tragam mais eficiência e essa eficiência vai se refletir na economia de uma forma positiva. Para concluir, na verdade, essa questão da desoneração da folha, ela vem justamente num momento em que o governo tem quase 950 bilhões de dívida, de déficit público, né? Quando a previsão era de 120, 130 por aí, antes da pandemia. Quer dizer, esse é o grande nó da questão, né? O governo tem que abrir mão desses recursos, mas se não abre mão, não consegue manter a economia crescendo e buscar lá na frente o recurso. Sim, a preocupação com a questão do orçamento ela é muito forte, né? Só que, ao mesmo tempo que isso é uma preocupação, e isso preocupa o mercado para os investimentos futuros, está todo mundo olhando para isso, porque o governo acabou tendo um endividamento explosivo nesse momento. Aí a gente pode tratar um pouco das causas, mas, enfim, pelo que parece, foi feito e teve um resultado. A questão da desoneração seria, vamos dizer assim, a bola da vez para conseguir trazer esses recursos novamente, né? Só que é um momento delicado, né, para a economia. É um momento delicado, principalmente pela questão É aquela dos história, empregos. a escolha de Sofia, né? É muito complicado e realmente eu acho que o Congresso fez o certo, o presidente também, quer dizer, defender a questão da saúde financeira do país, até para não incorrer na questão de responsabilidade fiscal, né? Porque já tivemos exemplos anteriores que a irresponsabilidade fiscal já derrubou uma presidenta. Jackson, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço aos amigos. Esclarecimentos importantes, né, Alvimar? Muito bom. Agradeço. Excelente. É sempre um prazer participar aqui com os amigos. Então tá. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Amigas e amigos, este é o terceiro bloco do programa Economia e Desenvolvimento e estamos recebendo a Luíse Scheid e o Rogério Braga, da gestora de fundos de investimento chamada Quantitas. A Luíse é a pessoa responsável pela área de marketing e relacionamento com investidores e o Rogério Braga, além de sócio fundador, ele é o diretor responsável pelos fundos de renda fixa e multimercados.
Sejam muito bem-vindas, Luiz e Rogério. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa, trazendo excelentes informações, como nosso telespectador sempre acompanha e sempre ávido por notícias aí de mercados, de investimentos, né? Porque o nosso telespectador é muito ligado a esta área. O próprio programa conduz a isso, o programa Economia e Desenvolvimento. Rogério, o que é a Quantitas? Ótimo. Vilmar, a Quantitas é uma gestora de fundos de investimento, tá? E o que faz uma gestora de fundos de investimento? Uma gestora de fundos de investimento, eu diria que, fazendo uma analogia com os bancos e com as corretoras, né, que são como se fossem quase que os supermercados, onde o investidor vai lá e encontra diversos produtos de investimento, né? A gestora é quem fabrica esses produtos, né? Ou seja, a Quantitas toma a decisão de investimento em cima dos recursos que as pessoas físicas, né, os investidores em geral, aplicam nos fundos, né? Eles recebem cotas, eles se tornam cotistas de fundos de investimento, mas quem decide aonde fazer o investimento dos recursos do fundo é uma gestora, né? Então, nossos produtos hoje, por exemplo, eles são distribuídos através de diversas plataformas e bancos, né? Ou seja, a gente, no final das contas, é responsável pela rentabilidade do produto. E que produtos são esses, Braga, que a Quantitas oferece? A Quantitas hoje é uma gestora e é uma das maiores, talvez uma das únicas gestoras fora hoje do eixo Rio-São Paulo, que é onde estão concentradas as principais gestoras do país, que tem produtos na área de renda fixa, né? Tem produtos de fundos de investimento de ações e temos produtos também de multimercados. Inclusive, temos hoje 2 fundos de investimento que fazem parte da carteira, né, do índice da Ambima, né, dos índices de multimercados da Ambima. Somos de um seleto grupo de gestoras no Brasil que alcançou isso, né? E aí, dentro de cada segmento, né, Vilmar, existe mercados específicos. Um fundo de ações investe num portfólio, numa carteira de ações negociadas na Bolsa de Valores. Um fundo de renda fixa, ele pode comprar títulos emitidos por empresas, títulos emitidos pelo governo federal, pré-fixados ou indexados à inflação, ou indexados à taxa Selic. E um multimercado, que é uma mistura de diversas classes de investimento, ele pode operar ações, ele pode operar o mercado de renda fixa, de juros, e pode operar moedas, dólar, euro, peso mexicano, moeda de outros países emergentes, enfim, é um fundo mais amplo no escopo de investimentos. Perfeito. Então, nós temos a gestora, nós temos os produtos e nós temos os clientes. Quem são esses clientes, Luiz? Isso mesmo. Pois é, Vilmar, a Quantitas iniciou em 2011, né? O nosso, não que seria o nosso foco, mas a gente teve uma relevância bastante grande por clientes institucionais, né? Esses clientes são grandes instituições. Depois de um tempo, a Quantitas foi criando um pouco mais de relevância, principalmente aqui no Sul, né? Por estarmos fora do eixo Rio-São Paulo. Muitos family offices também passaram a compor a nossa base de clientes. A gente fez até um caminho inverso, a gente costuma dizer, né, Braga, na Quantitas, em relação a outras gestoras, né? A gente iniciou com clientes bastante relevantes, instituições e family offices, e no finalzinho de 18, início do ano passado, a gente iniciou a distribuição dos nossos produtos em plataformas, né? O Braga citou que nós temos aí relevância nas principais plataformas, que elas são consideradas, digamos assim, shoppings do mercado financeiro, e através dessas plataformas a gente consegue alcançar clientes, pessoas físicas também. Então, hoje, digamos assim, a nossa base de clientes ela é bem pulverizada em termos de relevância financeira, digamos assim. Obviamente, instituições maiores e family offices têm mais relevância, mas a gente tem produtos que são disponíveis para clientes pessoa física, jurídica e institucionais também. Eu não quero, por exemplo, aplicar na poupança. Entendo que a poupança não está pagando aquilo que eu gostaria. Então, eu posso buscar a Quantitas para fazer com CPF. Perfeito. Esse é o tipo de cliente também que a Quantitas tem, é isso? Exatamente. E aí nós temos 2 formas de distribuição, digamos assim, que é o que a gente chama no mercado financeiro. O cliente, ele pode aplicar os seus recursos diretamente na Quantitas, e aí conta com o atendimento da nossa equipe comercial, tem um contato um pouco mais próximo e conta com a expertise dos nossos gestores, no caso Braga, para os fundos de renda fixa e multimercados.
E a gente tem também as distribuidoras, que são as plataformas, que os clientes podem entrar por ali e os clientes contam com o atendimento de um assessor, né? Então, esse assessor que faz o intermédio entre a gestora e o cliente pessoa física. Tem então, limites de valores, Luísa? Não há limites de valores. Claro que os fundos trabalham com uma capacidade máxima, digamos assim. Sim. Até para as estratégias poderem ter capacidade de rentabilizar, né? Isso, Braga, é o que pode explicar melhor, mas não há um limite, digamos assim, de aporte inicial. O que há é um valor mínimo de entrada para os fundos. Sim. E aí, cada gestora tem os seus parâmetros, cada fundo tem os seus valores de aplicação inicial, assim como nós temos também na Quantitas. Mas, em geral, são valores relativamente baixos hoje, né, Luiz? São valores que não são... O pequeno investidor tem para o acesso. pequeno investidor. É um pouquinho acima do que pode... de uma poupança, né? Mas são poucos R$ 1.000 aí que E as perspectivas, Braga, elas estão boas, porque agora nós estamos vivendo a pandemia. Então, a gente fala assim, pós-pandemia, mas ainda não estamos na pós-pandemia. Exato. Ainda estamos na pandemia. Né? Exato. E existe a perspectiva pós-pandemia, ou mesmo agora, nessa situação, que a gente vê que as pessoas estão com dinheirinho, estão querendo colocar esse dinheiro até por uma questão também de futuro, que é incerto, né? De segurança. Perfeito. Né? Então, essas perspectivas são boas. Tu sabe que, Valmir, essa é uma pergunta bem interessante que tu fez, porque as pessoas, geralmente, elas entendem, elas tendem a fazer uma relação do momento das notícias e economia com a hora de investir. Isso não necessariamente, quando a gente tem as melhores notícias e tem menos incerteza, é a melhor hora de investir. Por quê? Porque geralmente quando as notícias estão todas boas, né, não existe incerteza nenhuma, os preços já estão mais altos. Então, por exemplo, o investidor que, no meio da pandemia, né, durante a crise, quando a Bolsa tinha cedido, né, os preços dos títulos tinham caído, fez investimentos naquele momento de elevada incerteza, ele teve uma rentabilidade muito expressiva da sua carteira de investimentos. O investidor que está entrando agora, eu acho particularmente que ainda tem um momento positivo, porque a taxa Selic está muito baixa. A taxa Selic está em 2%, está fazendo ter uma grande migração de recursos da renda fixa para o mercado de ações no Brasil. Também a gente imagina que o cenário, claro que existe alguma incerteza em relação às reformas até 2022, mas a nossa leitura é que com o nível de juros baixo atual e se o governo não entrar num caminho de completa irresponsabilidade fiscal, a gente sim entende que os investimentos, não na velocidade que subiram desde o início da crise até agora, mas devem continuar performando melhor que a renda fixa nos próximos 2 anos. É uma situação, certamente, desafio para ti, Luiz, como diretora de marketing, responsável pela área de marketing, relacionamento com os clientes, né, com os próprios investidores, explicar isso, os efeitos que agora o Braga falou, pandemia, pós-pandemia, para o cliente, numa linguagem que o cliente possa ter, assim, né, mais facilidade de entendimento, porque a gente sempre fala assim, o pessoal vem e fala economias. É claro que o investidor está ali com o dinheiro, está louco para botar o seu dinheiro a circular para render alguma coisa. Como é que é esse desafio, o efeito, né, da pandemia, pós-pandemia, e esse desafio de relacionamento, Luiz, com o cliente, dentro dessa linguagem que possa convencê-lo? Pois é, tu sabes assim, Vilmar, que na Quantitas a gente tem um escritório em São Paulo também, né, além desse escritório que a gente tem em Porto Alegre. Então, em termos de organização de trabalho, nós já estávamos preparados para, obviamente não preparados para uma pandemia, digamos assim, porque ninguém espera, mas o nosso economista-chefe, que é o Ivo, ele fica em São Paulo e o restante da nossa equipe de gestão no escritório em Porto Alegre. Então, a gente já tinha uma interação digital, digamos assim, bem estruturada. Todos os nossos sistemas, assim, de Bloomberg e outros sistemas que a gente utilizava também já estavam preparados para uma possível migração para home office. Então, assim, esse processo para a Quantitas foi muito natural, né? Não impactou de forma alguma no nosso trabalho. Claro que impactou no dia a dia, a forma de trabalho é um pouquinho diferente quando a gente está de home office, mas os nossos clientes, especificamente, assim, não sentiram uma diferença, porque nós temos canais de comunicação em que a gente permanece atendendo
de maneira bastante direta, então os nossos clientes conseguem nos acessar por WhatsApp, por telefone, a gente faz chamadas de vídeo também, isso já era prática, primeiro porque a Quantitas está fora do eixo Rio-São Paulo e nós temos clientes em todas as regiões do país, então de alguma forma a gente já teria que estar preparados para atender esses clientes. E a pandemia, logicamente, assustou todo mundo, acho que foi um momento de bastante incerteza. E o nosso papel como profissionais do mercado financeiro é justamente tranquilizar os nossos clientes, né? Porque as crises existem, obviamente que essa pandemia foi algo diferente do que a gente já viveu nos últimos anos. Mas, assim, se tiver um recado para passar, que o investidor fique tranquilo, as crises acontecem. E é por isso que existem profissionais como a gente aí por trás, fazendo a gestão dos fundos e com os canais abertos aí de atendimento também. Muito boa essa mensagem da Luísa Braga, porque a gente sempre tem agora com a questão dos aplicativos aquela coisa do distanciamento e a pandemia aumentou mais ainda e a gente quer falar com pessoas. Então esse canal existe, comunicação, claro, pelos meios que a tecnologia oferece. Agora tem o recado final nesse final minuto de bloco conosco, ótimo. Braga. Eu acho que, até continuando o assunto, Vilmar, com a pandemia, eventualmente a tecnologia evoluiu efetivamente e empresas como a Quantitas e do mundo de investimentos, elas tendem a se beneficiar da tecnologia que reduziu as distâncias geográficas. Hoje é possível imaginar a Quantitas, que inicialmente tinha uma vinculação muito próxima, em reuniões em São Paulo, reuniões no Banco Central, reuniões no Tesouro Nacional, hoje a gente consegue participar de uma maneira muito ativa do centro do mercado financeiro do país, que é em Brasília e São Paulo, de maneira remota e a tecnologia e a cultura de reuniões remotas, elas vieram para ficar, vieram para reduzir distâncias, isso dentro do mercado financeiro. E nos demais segmentos da sociedade, eu acho que a gente vai viver um mundo melhor nos próximos anos em função da tecnologia. Muito bom. Rogério Braga, Luiz Scheid, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Voltem sempre, porque a gente precisa justamente, né, fazer a economia rodar, girar e avançar de forma segura. E vocês aqui, como gestores de fundos de investimentos, com certeza trazem essa segurança para todos nós. Acabamos aqui o nosso terceiro bloco e fique conosco. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Esta semana estamos com uma boa configuração no céu, trazendo um momento de esperança, a movimentação na economia. Júpiter encontra-se a última vez com o planeta Saturno e com Plutão, expandindo a esperança de mudança na vida das pessoas. Imagine sua energia sendo represada como uma água contida e quando ela encontra uma brecha para extravasar, pode derrubar barreiras e sair descontroladamente. Toda esta energia pode ser transformada em euforia, trazendo junto a ilusão de que tudo já terminou. É importante comemorar as pequenas vitórias, mas sem esquecer que a batalha só está no início. O Sol, em bom aspecto com Netuno, traz a energia dos visionários, ampliando a capacidade da percepção das oportunidades. Além disto, é um bom momento para resgatar a fé, a esperança perdida.
Voltar a acreditar em forças superiores pode ajudar você a fazer os movimentos necessários para alcançar as mudanças na sua vida. Mercúrio entra em movimento direto no dia 5 de novembro, facilitando os questionamentos, tornando a mente mais clara. Questione-se: você está feliz? O que precisa mudar na sua vida? Aonde pretende chegar? Quando não se sabe para onde vai, qualquer lugar serve, já dizia o gato da Alice no País das Maravilhas. Quando estamos perdidos, é importante pedir ajuda. Já pensou em procurar ajuda? Diversos tipos de profissionais podem auxiliar. O processo de transformação e de descoberta do seu verdadeiro eu é longo, mas é recompensador. Os profissionais podem te auxiliar a fazer a leitura do seu eu, mas só você será capaz de decidir o seu objetivo. Por que não aproveitar a onda de mudanças que a sociedade está vivendo e ir em busca da sua verdadeira verdade, da sua vontade? Não existe caminho certo ou caminho errado. O caminho é o caminho. O importante é saber para onde você está indo. Tenha claro seus objetivos, não só metas materiais, mas de estado de espírito. Então, crie um plano e vá em busca dos seus objetivos. Os astros, neste momento, estão solicitando que você ajuste sua rota e navegue rumo à felicidade. Bom, nesse último bloco do Economia e Desenvolvimento dessa semana, 2 recadinhos para vocês aí antes da entrevista com o nosso convidado especialíssimo de hoje. A IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e também comerciais, com o fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça o contato e um contrato com a IES Manutenção Predial. Telefone 3276-3945. Nardon Nasi Auditores e Consultores, trazendo resultados a seus clientes há mais de 60 anos. Um abraço aí, o Nardon Nasi, o Nasi da Nardon e Nasi, que estará aqui na semana que vem. O Nasi que está viajando por aí. O Nasi agora começou, depois da pandemia ter diminuído as coisas, começou a viajar também aí e reativar os seus negócios. Vilmar, hoje temos um nosso parceiro aí de convidado especial parceiro aqui, né? Sempre, né, com novidades e orientações de sempre. Esse é o cara. Professor Saul. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? Nesse programa, né? Saul, nós vamos sempre aproveitar, né, Vilmar? O Saul está estando aqui, ele que é consultor empresarial, palestrante, né? Camarada que tem uma certa experiência, uma grande experiência nessa área de conhecimento e experiência na área de comportamento humano, de recursos humanos, da área empresarial, de como se tratar os negócios, como ter efetividade, como ter sucesso, enfim, essas coisas todas. Professor, nós já estamos naquele processo de agora descontração, quer dizer, ou seja, passamos o pior da pandemia e as coisas estão sendo reativadas. Qual é a tua visão neste momento? Sim, né? Foi um ano, como disse o Financial Times, né? O pior ano um ano de desconstrução, né? E um desafio, né? Uma chaga para a humanidade. E é um ano que realmente, a gente já falou várias vezes sobre isso, ele realmente mudou a lógica dos negócios, né? E a gente, agora é um período que muitas empresas estão se planejando para 2021, existem muitas incógnitas, né, sobre o que vem pela frente, né? Já existem muitos debates, a questão da vacina, não vacina, alguns governadores ferindo aqueles nossos princípios constitucionais, querendo que todo mundo se vacine obrigatoriamente, né? Que isso, na minha opinião, é um absurdo, né? Essa questão de obrigar as pessoas, nós não estamos numa ditadura, graças a Deus. Ainda, né? Porque estão querendo, né? As pessoas não... nós que vivemos algum período de falta de liberdade ao qual nós passamos por muitas censuras e tudo mais, as pessoas não sabem valorizar o Brasil, o quão bom é o nosso país hoje, né? Ele precisa de alguns ajustes, logicamente os ajustes estão acontecendo, mas nós temos que valorizar, sim, a nossa democracia.
Eu assisti um vídeo, não sei se foi fake news ou não, acredito que não, porque era de um grupo de jornalistas muito sérios que estavam ali, mas hoje em dia a gente não sabe se a voz que está por trás também não é fake, né? Dizendo lá que na China, na Coreia do Norte, as pessoas estão tendo que entregar os cachorros para servir de alimento. Imagina tu entregar os teus bichinhos de estimação, né? Então, olha a liberdade que nós temos aqui no nosso país. Na Venezuela também, na Venezuela, o pessoal está passando fome, né? E acontece o seguinte, foi bom tu tocar nesse assunto, que nós temos que ver o seguinte, atrás de um partido político, atrás de uma ideia de esquerda, está uma ideologia toda que leva só a isso. A miséria, a depredação, a queda de valores cristãos, de família, e, sobretudo, leva à fome. E nesses ambientes, a democracia da Venezuela, que a democracia não existe, lá o pessoal está passando fome. Eles vêm para o Brasil, para qualquer lado, mas ninguém quer. E esse pessoal que defende a esquerda aqui, né, Vilmar? Esse pessoal não vai para a Venezuela, não vai para Cuba, ele vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, vai para a França, ele vai para países que têm democracias sólidas, né? E que não tem esse viés da esquerda. Então é bom que tu tenha lembrado isso, Saul, porque nós temos que alertar as pessoas. A esquerda, sobretudo a esquerda da América Latina, é uma esquerda atrasada, retrógrada, autoritária, totalitária, e vai nos levar para o fundo do poço, como tem levado a Venezuela, Cuba e agora nosso vizinho, a Argentina. Exatamente, né? O que eu acredito em termos de ideologia, e sempre prego muito isso, é que o governo crie situações de igualdade de condições de competitividade. Exatamente. Então, ele dá condições para a base, para todo mundo poder se qualificar, fazer o que quer e tudo mais, e depois, sim, deixe a livre competitividade. As pessoas que quiserem, que tiverem a ambição de crescer, de se desenvolver, que tenham condições para isso, né? Mas o que eu gosto muito na ideologia é uma política que gere condições de igualdade, de desenvolvimento para as pessoas. De oportunidades. Né? Exatamente. E isso, muitas vezes, a esquerda ela faz isso excelentemente, ela tem essa proposta, mas distorce um pouco esse conceito. Né? E a livre competitividade ela é bastante importante. Né? E a gente precisa disso para o nosso país. Nós precisamos de empreendedores. E 2021 vai colocar à prova muitos desses empreendedores, né? Muito o talento, a liderança, o desenvolvimento, que realmente vai ser um marco, né? um divisor de águas de um novo mercado, de um novo mundo que está chegando. Com certeza. Professor Saul, até um pouco independente da questão da pandemia, né? Mas olhando o cenário econômico, o cenário de produção mundial, a gente vê que os países fora aqui do Brasil, os países da Europa, os países da Ásia, a própria Ásia, né? Muito embora a China, né, poderosíssima e tal, né? Os países da América do Norte, os países da África, né? Os países da América Central, os países da América do Sul, quer dizer, já estão assim um tanto quanto saturados em termos de investimentos para a produção. E o Brasil, pelo território, pelas riquezas, pela massa de trabalhadores que possui, etc., se põe nesse cenário como uma grande promessa, diria assim, não só promessa, como uma grande realidade. Tá? Isto, eventualmente, o que eu estou dizendo, pode ser verdadeiro e pode realmente atrair para o Brasil grandes investidores e trazer para o Brasil a produção, a produtividade, enfim, o desenvolvimento que nós tanto almejamos? Sim. Precisamos. Né? E precisamos, assim, tem um sinal muito interessante para 2021 na China, que eles já praticamente venceram a pandemia, estão com menos de 1.000 casos hoje, em termos de 1 bilhão de pessoas, né? Então, 1 a cada 7 pessoas é chinês, né? Então, lá continuou a tendência, né, de mercado das deliveries, das lives, procura por produtos saudáveis. E o governo agora, essa semana passada, ou no máximo mês passado, começa a se organizar para 2021. E o que eles estão fazendo? Tá? Eles estão iniciando um projeto de reestruturação do país, onde eles querem, então, equiparar, já tem grandes bilionários lá, já tem grandes fortunas, mas agora eles querem democratizar, eles querem que a China toda tenha acesso a essa qualidade de vida, essa riqueza. E, então, eles estão entrando para dentro, para o interior dos, vamos dizer, dos municípios, seriam nossa realidade aqui, né? E investindo nisso.
Como hoje a China, o pessoal fala muito das eleições dos Estados Unidos e tudo mais, né, do resultado e tal, mas o nosso principal parceiro de negócios hoje é a China. E exatamente de commodities, né, de produtos da nossa agroindústria. Então, nós temos grandes oportunidades que estão vindo aí para 2021, para esse mercado exportador, que vai ampliar. E a China agora, não só uma parte dela que consome, mas todo o país. Imagina o tamanho da China, né? Isso é bom ou é ruim? É ótimo. É ótimo. É ótimo para nós em termos de negócios, né? Em termos de negócios. Porque muitas vezes o pessoal fala, tu conhece a China? E eu sempre falo, tu conhece o Brasil? Qual o Brasil que tu conhece? Ou seja, qual é a China que tu conhece? Porque realmente China, Índia, Estados Unidos, Brasil, tudo são. Europa, qual parte da Europa tu está falando, né? É muito grande tudo. Então, nós teremos grandes oportunidades, sim, de escoar nossa produção, de fazer riqueza, e que o Brasil tenha gestão exatamente para isso. Várias tendências estão vindo, certo? Que vão ficar, que nos permitem negociar melhor com o mundo todo. Um deles é a questão tecnológica, a questão do home office. Hoje as empresas podem ter estruturas menores e ter mais trabalhadores, com mais, como preconiza, né, a nova CLT, a reforma trabalhista, o home office com mais qualidade de vida e com mais economia para a empresa. Agrada o colaborador, agrada a empresa. Então, são várias tendências, várias situações. Vilmar, permite, nós preparamos um guia rápido sobre isso, está lá no site www.pscapital.com.br, que traz várias dicas sobre como se planejar e as tendências de 2021. E nós vamos aproveitar muito o professor Saul aí pela experiência que ele tem e o conhecimento, a partir de agora, né, com essa questão da eleição americana e tal, o que muda isso na geopolítica mundial e o que nos interessa diretamente o Brasil. Obrigado, professor Saul. Muito obrigado. Você, telespectador, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui ao nosso programa. Tenham todos uma bela semana. Até a semana que vem.